Você sente que, e isso vale para muitos desses times sul-americanos, mais uma vitória de afirmação enfrentando uma dessas grandes equipes europeias. Sim, é isso mesmo. E é onde você também percebe, onde você pode olhar para isso e dizer, o Chelsea vindo de uma temporada longa, o Flamengo, não teve uma temporada tão longa, está mais ou menos no meio da temporada ainda. Eles estão liderando o Campeonato Brasileiro, a melhor liga da América do Sul, sem dúvida. Alguns podem argumentar que é a melhor liga de todo o hemisfério. Deste lado do mundo. Esse time mostrou que vai entrar em campo e o quanto isso significa para eles. Olhe para os torcedores. Quero dizer, você vê as cenas, na Filadélfia, os torcedores do Flamengo fazendo parecer que eles estavam jogando em casa e eles realmente empurraram o time naquele segundo tempo. E você vê o desejo e a vontade desses times sul-americanos, e especificamente do Flamengo hoje, foi só um pouco mais do que o lado do Chelsea. E naquele segundo tempo eles voltaram para tentar ganhar esse jogo. E muito crédito precisa ser dado ao Filipe Luís. Eu sei que vamos falar sobre ele daqui a pouco, mas Filipe Luís, um jogador, uma lenda do Atlético de Madrid. Ele também jogou pelo Chelsea. E ele chega depois de terminar sua carreira de jogador em 2023 e agora está no comando deste time e acabou de conseguir uma das maiores vitórias, que eles terão em algum tempo. Sim, ele é um jovem gerente empolgante, não é? Ele acabou de se aposentar há alguns anos e ele fez esses ajustes na segunda metade, que fez uma enorme diferença neste jogo. E eu acho que estamos vendo uma tendência no futebol mundial de treinadores mais jovens tendo sucesso. Certamente vimos isso na Premier League, como o Eddie Howe, sabe? Jogadores que não estão tão distantes dos seus dias de jogador e que depois se tornam treinadores. E eu acho que é porque eles, obviamente, têm essa conexão com o vestiário. Esses jogadores, quero dizer, alguns deles são velhos o suficiente para terem jogado com ele. E ele estava enfrentando seu antigo time, o Chelsea, onde passou um tempo jogando no oeste de Londres. E eu acho que isso se tornou algo significativo no futebol mundial. Estamos vendo treinadores cada vez mais jovens. Acho que é subestimado o quanto essa química importa entre um jogador e o treinador, né? Onde ele consegue se relacionar muito mais com esses jogadores do que um treinador, você sabe que está na casa dos 60 ou 70 anos. É simplesmente um fato. Ele esteve no vestiário muito... Quero dizer, ele terminou a carreira no Flamengo, naquele vestiário com muitos desses caras, e agora é o treinador desse clube. Então, há muito mais envolvido nisso, onde um jogador pode realmente entender o que esses jogadores estão passando, entender o que os motiva, o que não motiva. E eu acho que o lado humano na gestão é fundamental. E, de novo, ele faz a substituição, coloca o Bruno Henrique em campo e ele já marca o gol de empate imediatamente. Então, ele está tomando as decisões certas na hora certa. Eles venceram o primeiro jogo e agora conquistaram uma vitória enorme contra o Chelsea. E você tem que dizer, definitivamente há um longo caminho a percorrer e muitas equipes têm grandes chances de vencer isso. Por que não o Flamengo? Eles estão chegando com muito ímpeto em uma grande liga. Este é um time que lutará com unhas e dentes para tentar ganhar um troféu. Você acha que esses times sul-americanos, o Flamengo, e você pode colocá-los no grupo com alguns outros, estão se mostrando favoritos aqui? Porque não estamos necessariamente vendo o melhor absoluto das melhores equipes europeias. Você pode ver, por exemplo, o Palmeiras, que conseguiu uma vitória e um empate até agora. O Botafogo, eles venceram os 2 jogos. O Flamengo venceu os 2 deles. E aí tem o Fluminense, que começou com um empate contra o Borussia Dortmund e também tem um jogo no sábado. Mas é preciso dizer, esses times sul-americanos estão invictos até agora, fazendo uma campanha muito boa no Mundial de Clubes. Vou dizer o seguinte... Acho que você tem que separar os times brasileiros dos argentinos e isso me dói dizer como argentino. Mas esses times brasileiros estão em outro patamar. Milímetros. E eles... Sim, eu acho, quero dizer, se você gosta de apostar, há muito valor nesses times porque eles estão jogando para se mostrar. Alguns desses jogadores também estão jogando neste cenário mundial, tentando fechar um acordo para ir para a Europa, certo? Muitos desses jogadores, sim, eles querem vencer e eles se importam com o clube e com a paixão. Mas isso também é uma vitrine para muitos desses jogadores que estão realmente tentando se destacar e se mostrar para o mundo.
E que maneira melhor de fazer isso do que sair e ter atuações fantásticas contra alguns dos melhores times da Europa? Esta é uma grande oportunidade para esses jogadores e uma grande oportunidade, como eu disse, para esses times realmente pegarem os times europeus, os PSGs do mundo, os Manchester Cities do mundo, os Real Madrids do mundo, talvez um pouco mais cansados depois de uma longa temporada, seja nas suas ligas domésticas ou na Liga Europeia. Então, eu realmente acho que há uma grande oportunidade para um desses times brasileiros surpreender todo mundo e chegar à final. E é nisso que você atribui o desempenho do Chelsea? Se você acha que Enzo Maresca está particularmente preocupado, quer dizer, Liam Delap, vimos ele jogar de novo, mas ainda não marcou. Nicholas Jackson perdeu a cabeça e foi expulso. Eles não estão exatamente fazendo uma grande defesa para os times da Premier League. Não estão. Eu acho que o Chelsea pode ser um pouco diferente. Ainda há muita coisa para resolver nesse time do Chelsea. Nós os vimos no final da temporada, obviamente vencendo a Conference League, mas eles caíram de rendimento na Premier League do meio para o final da temporada. Então, ainda acho que há algumas coisas para resolver nesse time do Chelsea. Eles ainda têm talento para vencer o Flamengo, sem dúvida. Mas eu acho que esse foi talvez um daqueles jogos em que as coisas simplesmente saíram do controle no segundo tempo para esse time e eles tinham um time forte em campo, mas talvez não conseguiram encaixar tudo. E acho que eles simplesmente foram pegos de surpresa com a intensidade, com a velocidade e com a pura vontade de um time do Flamengo que estava indo para cima, sem dúvida. Eles não tinham nenhuma preocupação em perder esse